Acordo de colaboração premiada de Antônio Palocci Filho, item 3.11, denominado IPI Exportação. O IPI Exportação foi uma queda de braço de grande porte que houve entre o Ministério da Fazenda e o conjunto de empresas exportadoras antigas e novas no Brasil. Era uma demanda calculada em torno de 200 bilhões de reais e que estava toda ela em processo subjúdice, né? A maioria das empresas não pagaram esses valores à Receita pelo entendimento de uma legislação passada, e a Receita cobrava com multa todas essas empresas esses valores. Quando eu me tornei ministro da Fazenda, teve um grande embate em relação ao IPI Exportação que ocorreu no STJ, onde as empresas estavam muito próximas de ganhar essa ação contra o governo. Eu tive uma atuação particular, pessoal, falando com vários ministros do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que seria errado a validade desse imposto, que ele estava extinto, na verdade. As empresas estavam utilizando esse crédito, mas ele estava extinto. E obtivemos uma vitória no STJ, o Tesouro Nacional, nessa oportunidade, que foi a partir de uma ação liderada pelo então ministro do STJ, Luiz Fux, que depois veio a se tornar ministro do Superior Tribunal Federal. Foi nessa época que conheci o ministro Luiz Fux, e ele até disse que talvez mudasse de posição, que ele estava defendendo o prédio, mas ele estudou a questão, então, e acabou liderando a posição de recusa de dar validade ao imposto, considerando de fato que ele estava extinto. Quando chegou 2009, fim do ano de 2009, era um ano antes da eleição de 2010. É muito comum, há um ano antes de uma eleição, o empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. Você busca um benefício de 10 milhões e doa 5 milhões. Na verdade, é uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Isso é muito comum. Então, todo fim do ano anterior à eleição, você vai ver uma demanda de grande porte empresarial apresentada ao Congresso Nacional. Ela tem o foco. Normalmente essa demanda é aprovada massivamente pelo Congresso, porque 70% dos deputados estão vinculando o pagamento de sua campanha a esse projeto. Isso aconteceu várias vezes no Congresso Nacional, sempre mais ou menos nessa data. Nesse ano de 2009, véspera da eleição de 2010, o tema era IPI Exportação. Os empresários inconformados com a decisão do STJ e sabendo que o STF ia tomar uma decisão sobre IPI Exportação, concentram uma atuação no Ministério da Fazenda, na Fiesp de São Paulo e no Congresso Nacional, e conseguem convencer a maioria das lideranças a colocar uma emenda num projeto que era relativo ao tema Minha Casa Minha Vida. Eles colocam uma emenda que daria a validade a esse imposto já extinto para os empresários exportadores, num valor que tinha contas variadas, mas variava entre 100 e 200 bilhões o valor envolvido nessa discussão. Foi muito explícito essa operação, porque ela ficou desajeitada, ela ficou escandalosa na medida em que não era um jabuti na árvore, era um zoológico em cima de um arbusto, porque na verdade se pôs uma emenda de 200 bilhões num projeto de poucos milhões relativo à habitação popular. Então essa discussão, o encaminhamento dela ficou uma exposição muito negativa para o Congresso Nacional, para quem lida com a política, para quem acompanha os acontecimentos lá. Mas de qualquer forma, o pleito era de tal importância que alguns empresários, entre eles os três que mais fortemente mobilizavam em torno disso, Benjamin Steinbuch, Marcelo Odebrecht e Rubens Ometo, ofereceram para as lideranças partidárias financiamentos extraordinários de campanha. O Marcelo Odebrecht chegou a me falar que a campanha de 2010 estaria toda paga com a aprovação desse projeto, que nós não precisaríamos nos preocupar
com o fator financeiro da Câmara de 2010 se esse projeto, que era de número 4, AMP 460, fosse aprovado com essa emenda. O relator desse projeto era o deputado André Vargas, na época deputado do PT. Quando desse assunto eu levei ao presidente Lula, e o presidente Lula ficou interessado em aprová-lo. Pediu para eu conversar com o Guido inicialmente queria aprová-lo também, ele estava fazendo discussões com a Fiesp, não é? E essas discussões com a Fiesp ele estava achando que era bom buscar no Congresso uma maneira de resolver essa pendência. E pediu o Guido para que eu acompanhasse isso e o informasse. Bom, a coisa andou, mas andou de uma maneira muito ruim, no sentido de que os empresários não tiveram limites na demanda e esse processo foi se desenvolvendo a ponto de ficar muito caro e muito desajeitado, na verdade. Ele não tinha o mínimo de razoabilidade, ele era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Veja que ainda era uma emenda a um projeto de casa popular. Até tinha uma coisa que circulava no Congresso, que o projeto era Minha Casa Minha Vida e a emenda era Meu Jatinho Minha Vida. Isso circulava a boca pequena no Congresso. Então, nessa oportunidade, eu fui ao Lula e ao Guido. O Guido também já estava desistindo de aprovar o projeto, ele percebeu que não estava adequado a formulação do projeto. E o presidente Lula também começou a recuar da sua provisão. Por isso, ele foi aprovado no Congresso e o PT, o nosso partido, eu em particular, votamos contra, mas ele teve maioria de votos e seguiu para a sanção presidencial. O Marcelo Odebrecht fez uma reunião comigo, estranhando o meu voto contrário. Ele disse que tinha certeza que eu ia votar a favor, e foi na minha casa, quando eu morava na casa anterior atual, que eu morava em São Paulo, no bairro Moema. Foi na minha casa no dia seguinte e perguntar por que eu tinha votado contra, porque ele tinha uma importância muito grande, ele ia dar um benefício muito grande para o PT e para os partidos aliados. Eu expliquei para ele que não tinha condições de aprovar da maneira com que caminhou o projeto, que estava, na verdade, um grande escândalo. Ele não gostou, evidentemente, mas o Marcelo é daqueles que levam um tiro e levanta e continua caminhando. E na mesma conversa ele já propôs buscar compensações. Eu falei, calma, vamos ver, vamos observar, vamos ver que caminho isso nós temos. Tempos depois ele procurou o Guido Mantega e propôs resolver a questão. E nesse ínterim, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão. O Supremo falou, esse imposto é extinto, não deve ser aproveitado, crédito pelas empresas, mas dada a necessidade de segurança jurídica e dada a forma com que ele foi extinto ao longo do tempo, o STF considerou ele válido até 1990, ou seja, deu o crédito para as empresas até o ano de 1990 e não nos 19 anos seguintes. Então, 19 anos do imposto aproveitado tiveram que ser devolvidos para o Estado, para as empresas aproveitar, não pagaram. E esses 19 anos teriam que ser pagos nesse momento numa decisão do STF. O Lula vetou a emenda, ele achou que também não dava, o Guido também propôs o veto à emenda, e ficou-se sem solução. O Marcelo e essas lideranças depois procuraram o Guido e propuseram uma outra emenda num MP, aí não era uma emenda, acho que foi uma MP de refis, na verdade, uma MP voltada para essas questões, mas eles propuseram que houvesse um parcelamento do pagamento dessa obrigação resultante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Era razoável ter um parcelamento, não era, vamos dizer, não era uma medida exótica parcelar o pagamento de alguns bilhões, mas ali além do parcelamento normal, foi feito de algumas maneiras que atendia a pedido das empresas, o que resultou não nas extraordinárias colaborações e propinas que eles propunham no início, dado que o processo original foi negado, mas resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega e me informou na época de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação.
também Rubens Ometo pagou. Como foi o pagamento de cada um? A do Odebrecht foi para a planilha e ficou como um compromisso que foi saldado com o Guido anos depois. Ficou registrado, o Marcelo de fato garantiu esse recurso, me informou dele e saldou com o Guido, se não me engano, em campanha de 2010 para o PT em várias formas de doação formais, né? Mas com base nesse projeto em favor da CSN, e depois a CSN iria acertar com ele. Inclusive existe um processo a respeito disso que foi enviado para São Paulo sobre a CSN, esse pagamento de 14 milhões, mas o processo não está vinculado ao IPI de exportação. Acho que essa informação não consta no processo. De fato, essa doação tem a ver com esse item aqui. Ele tá anotado nas coisas do Marcelo como uma doação que está italiano e alguma outra coisa, porque está na planilha, chamada planilha italiana, e que tem a ver com a CSN, a siderúrgica CSN. Então tem uma anotação na planilha do Marcelo, tem um pedido do Benjamin para que ele pagasse, o pagamento foi feito, e aí existe um processo, um inquérito. Ainda a gente faz de inquérito na Polícia de São Paulo, que foi aberto em função de alguma das... A origem foi esse. Mas vinculado a essa operação, claramente. Mas toda a doação do Ometo, até onde eu sei, em 2010, foi com um bônus eleitoral. No anexo aqui proposto, tá? Esse termo de colaboração, tem apostados alguns e-mails, tá? Certo. Que são esses e-mails, as circunstâncias dele. Então, esse e-mail, veja, esse processo todo de aprovação, de votação da emenda da 460 e de negação dela, aprovação da outra parcelamento, foi de intensas conversações entre membros do Congresso, membros do governo e empresários. Esses e-mails que nós anexamos aí constam de inquéritos e procedimentos investigativos da Lava Jato, alguns eu consto como réu, e eles dizem respeito principalmente à comunicação de Marcelo Odebrecht comigo e com outras pessoas do governo, com outras empresas, a respeito dos procedimentos para essa questão. Por exemplo, tem um que diz: italiano acabou de me ligar, disse que parcial, que levássemos alternativas para nos compensar. Então isso corresponde à minha conversa com o Marcelo e ao encaminhamento que ele dá para os diretores depois de estar na minha casa. O outro é também coisa do mesmo sentido. Houve alguma conversa posterior a esses e-mails aqui? Sobre esse assunto? Vários. Esse assunto envolveu dezenas de reuniões com muitas empresas, mas principalmente essas três grandes, umas 10 empresas de grande porte estavam envolvidas nisso. São grandes empresas exportadoras. Todas elas tinham pendências judiciais bilionárias. Eram de 1 a 3, 4 bilhões estavam pendentes dessas decisões da lei e do STF. E depois, quando o STF pacificou a questão, o pagamento tinha que ser feito, e eles não tinham mais recurso a fazer, e aí eles começaram a reivindicar então o parcelamento. E fazer um parcelamento, você pode fazer um parcelamento X ou Y, você pode fazer facilitado ou dificultado, uma taxa de juros tal ou qual. Então tudo isso podia ser discutido. Então criou-se, eles pagaram tudo que devia, mas num critério de parcelamento mais favorável, e por isso deram contribuição. E foi o ex-ministro Guido Mantega quem gerenciou tudo isso?